seus pensamentos silenciados, acalmar o nosso coração, encontrar esse equilíbrio, essa paz que tanto bem nos faz nesses momentos que tiramos para nos melhorarmos, para buscarmos a espiritualidade, que possamos manter essa aura de serenidade e de paz. E para que não haja nenhuma interferência nesse momento, solicitamos àqueles que se encontrarem com os celulares que os coloquem no modo silencioso ou deixem desligado. Com certeza a espiritualidade prepara com muito carinho esse ambiente de tranquilidade, de paz, e que a gente possa estar aberto para receber tudo aquilo de que necessitamos, tudo aquilo que está disponível para nós nesse momento. Para começarmos os trabalhos dessa noite, gostaríamos de dividir com os irmãos uma mensagem do Momento Espírita que fala assim: servir sempre. Saber-se útil é essencial para um viver equilibrado. Por isso, convém desenvolver o hábito de servir, não apenas em dias de arrependimento ou reparação. Em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. Levante-se e sirva nos próprios lugares onde espalhou a sombra do erro. Com essa atitude humilde, granjeará apoio infalível ao reajuste. Reanime-se e sirva no quadro de provações e dificuldades em que se situa. A diligência e o labor funcionarão como preciosas tutoras, abrindo a senda ao concurso fraterno. Movimente-se e sirva no anonimato. A conduta digna e o devotamento funcionarão como luminosas escadas rumo ao alto. É provável que você sofra o assalto de ferozes calúnias. Esqueça a vingança, que serviria a aviltamento e baixeza. Silencie e sirva, olvidando ofensas. Ao eleger o perdão e a atividade no bem como estandartes, você forjará um invencível escudo contra os dardos da injúria. Quem ouvir trabalhador e nobre não conseguirá acreditar nas maledicências. Pode ser que você suporte o assédio de espíritos inferiores. Antigos desafetos de outras vidas podem estar a persegui-lo no desejo de vê-lo recair em velhos vícios. Abstenha-se da queixa sem utilidade. Resista e sirva, dedicando-se ao socorro dos que choram em dificuldades maiores. A dedicação à beneficência terminará por conquistar a simpatia dos seus próprios adversários. Ao vê-lo incansável no serviço ao próximo, eles se envergonharão de desejar seu mal. A preguiça é ópio das trevas. Os que não trabalham transformam-se facilmente em foco de tédio e ociosidade, revolta e desespero. Como prestam muita atenção nos próprios problemas, acham-se os mais desafortunados do mundo. Também estão sempre dispostos a fiscalizar o comportamento alheio e apontar falhas. Ao contrário, quem se dispõe a amparar raramente encontra tempo para criticar. Assim, servir é um imperativo de saúde física e espiritual. Para ser feliz e equilibrado, impõe-se adquirir esse hábito saudável. Quem busca sinceramente servir, nunca encontra motivos para se arrepender. Pensem nisso. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Assim, damos por abertos os trabalhos dessa noite, rogando aos guias espirituais dessa casa, aos nossos espíritos protetores e amigos, que
que intercedam e que nos auxiliem para que tenhamos uma noite de muita luz e de muito aprendizado. E para os esclarecimentos sobre o Evangelho, convidamos a nossa irmã Mary. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça com todos nós. Nós trouxemos para refletir na noite de hoje uma passagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 e no item 3. Este capítulo tem como título Sede Perfeitos. E este item 3 está inserido num subcapítulo que tem o nome de Características do Homem de Bem. Possivelmente todos nós já ouvimos esta passagem do Evangelho, porque muito já foi feita reflexão sobre ela, mas toda vez que nós ouvimos uma passagem dos Evangelhos e que podem nos levar a grandes reflexões, nós não podemos perder a oportunidade de ouvi-la, de repeti-la e de refletir sobre ela novamente. E sobre esta passagem, o homem de bem, nós também vamos encontrar na pergunta 918 do Livro dos Espíritos e na pergunta 982 do Livro dos Espíritos também, referências sobre este homem de bem, que é o propósito e a meta nossa enquanto espíritos imortais que somos. Nós não vamos ler toda a mensagem, porque ela é longa, mas nós queremos convidar os irmãos que releiam novamente, quem tiver o Evangelho. Aqueles que não tiverem, nós temos as obras básicas aqui no posto do livro, estão disponíveis ali, os irmãos poderão adquirir. Ela é muito profunda e nos traz como se fosse um mapa de como nós deveremos agir para nos transformarmos em homem de bem. Diz assim então, vamos ler apenas alguns tópicos. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Esta é a lei divina, a lei natural, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, e aqui, meus irmãos, nós temos lá na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, este convite, Santo Agostinho, nos dizendo que nós façamos aqui o que ele fazia enquanto ele estava aqui na vida física. Todas as noites ele passava em revista o seu dia, fazia aquela retrospectiva. Em alguns pontos eu fiz todo o bem possível neste dia de hoje, não fui instrumento da dor, da lágrima, da aflição de nenhum irmão. Conforme for a resposta a estas indagações que faremos a nós mesmos, nós então deveremos seguir naquilo que a resposta foi sim e buscar modificar aquilo que nós detectamos que ainda poderemos ser melhores. Segue então a mensagem dizendo:
que se o homem de bem interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, a lei de amor, justiça e caridade, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, e se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejara lhe fizessem. E nós temos assim, escolhemos 3 características deste homem de bem em relação a nós, aqui no nosso cotidiano, nesta nossa caminhada no hoje. Porque o importante é isso, né, meus irmãos? Não basta nós termos o conhecimento, é preciso que nós nos esforçamos para colocar em prática nas nossas vidas. Então, a primeira característica de um homem de bem é em relação a Deus. O homem de bem, diz a mensagem, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, esta fé em Deus, esta certeza de que Deus, esta energia que é criadora, que nos sustenta, que nos fortalece, ela está presente dentro de cada um de nós. Hoje nós sabemos que Deus não está lá longe de nós, que Deus não é uma pessoa, que Deus não é um espírito, que não é aquele velhinho sentado lá de barba branca, com cajado na mão, nos apontando o dedo nos nossos erros, não. Esse Deus é amor, justiça e caridade. E Ele está presente dentro de cada um de nós. Nos acompanha na nossa caminhada e nós sentiremos este afastamento que nós fazemos dele quando nos sentimos infelizes. Porque o homem só é infeliz quando se afasta de Deus. Uma outra característica é segundo o seu próximo, é em relação ao seu próximo. E diz assim, que o homem de bem é bom, é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a susceptibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando o pode evitar, falta o dever do amor ao próximo. E ainda segue dizendo que o homem de bem, em relação ao próximo, ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar em pecado. Agora, um terceiro momento deste homem de bem, uma terceira característica, em relação a si mesmo. Diz assim: o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. E encerra então esta mensagem dizendo assim: finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão
as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E não ficam assim, vejamos bem, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, e nós aqui não lemos toda, por isso o convite para que os irmãos procurem e leiam, no caminho se acha que a todas as demais conduzirão. Então, meus irmãos, num primeiro momento nós podemos imaginar que este homem de bem que está enumerado aqui, parece que é alguém tão distante de nós, quase que idealizado. Parece que nós não conseguiremos. Mas a doutrina dos Espíritos nos convida a compreender que o homem de bem não é o espírito perfeito, e sim aquele que se esforça sinceramente para melhorar-se. Nós somos todos seres em construção. Então, sim, ainda estamos distante desta perfeição, mas estamos a caminho. E é trabalho e é empenho nosso nos melhorarmos todos os dias, para que o mais breve possível consigamos alcançar estas metas que nos convidam e nos levam a sermos o homem de bem. O homem de bem é aquele que conhece as suas imperfeições, mas não se acomoda nelas. Possivelmente cada um de nós aqui temos conhecimento das nossas próprias imperfeições. Nós sabemos aquilo que nós ainda precisamos modificar em nós. Toda vez que nós dizemos alguma coisa para alguém, toda vez que nós pensamos alguma coisa em relação a alguém, toda vez que nós nos arvoramos a ser juízes da vida e das atitudes de alguém, nós sabemos quantas coisas ainda temos que nos melhorar. Principalmente, sermos indulgentes. Mas nós não podemos nos acomodar com estas imperfeições que nós já conseguimos detectar. Nós precisamos seguir adiante. Nós descobrimos, então agora vamos buscar. E é todos os dias, meus irmãos. Esse trabalho é diário. Ele é constante e até poderíamos dizer exaustivo. Porque ele vai requerer de nós algumas renúncias no nosso modo de agir, no nosso modo de nos comportarmos, no meio em que estamos inseridos. Por isso que nós não podemos nos acomodar, embora este convite muitas vezes esteja aqui no nosso íntimo. Porque muitos de nós dizemos, bom, mas então eu sei que esta existência não é a minha primeira, que também não é a minha última existência, e que eu vou voltar tantas e tantas vezes forem necessárias. Então, o que eu vou devagar, o que eu não consegui agora, eu vou deixar para a próxima existência. E nós gostaríamos de dizer, meus irmãos, que é um engano muito grande. Porque nós estamos inseridos justamente no lugar onde era necessário para essa nossa grande transformação. Estamos justamente com as pessoas que necessárias para essa nossa transformação. Então, se nós desistirmos de agora para esperar para uma próxima existência, possivelmente, meus irmãos,
nós não estaremos com este mesmo grupo que nós estamos hoje, sejam eles familiares, de amigos, de conhecidos, mas nesta vida social que nós temos, possivelmente não estaremos neste mesmo grupo. Que nós estamos aqui justamente porque vai nos facilitar, assim como nós facilitaremos a caminhada dos nossos irmãos. Então vamos aproveitar agora para este empenho de transformar aquelas mazelas que ainda encontrarmos dentro de nós. O homem de bem luta diariamente para dominar as suas más inclinações, mesmo sabendo que ainda tropeça. Mas eu faço o mais que eu posso direito. Quando eu vejo, eu erro novamente. Quando eu vejo, eu tropeço novamente. Eu digo aquelas palavras que eu não gostaria de dizer e me arrependo. Mas se acontecer isso conosco, vamos fazer diferente da próxima vez. E se ainda errarmos em algum momento, vamos fazer diferente, não vamos desistir. Se hoje nós conseguirmos dar apenas 2 passos nesta caminhada, amanhã nós vamos dar 2,5, depois vamos dar 3, só nós não podemos desistir. O homem de bem, portanto, meus irmãos, começa no nosso íntimo. Por isso que nós precisamos, como tanto falamos aqui, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque nós sabemos que toda ação nasce primeiro na mente, depois no coração. Então, muitas vezes, nós até colocamos, mas eu agi sem pensar. Pode ser que nós tenhamos agido sem pensar naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu estou dizendo naquele momento. Eu agi sem pensar que eu não precisaria fazer aquilo. Mas sim, aquela ação foi pensada antes. Porque toda ação é precedida de um pensamento. Então, sim, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Porque a única liberdade que nós temos é a do pensamento. Porque nós podemos pensar imaginando que ninguém está sabendo, mas tem alguém principal e importante que fica sabendo, que somos nós mesmos. E, claro que bom que nós não conseguimos alcançar o pensamento dos nossos companheiros. E que bom isso. Isso é misericórdia divina. Mas, meus irmãos, nós já temos que ir nos organizando por agora na questão dos pensamentos, porque quando nós retornarmos para a espiritualidade, a forma de diálogo na espiritualidade é o pensamento. Lá nós vamos ouvir os pensamentos daqueles que estão lá, como eles também ouvirão os nossos. Por isso já vamos começar por agora, policiar, modificar, prestar atenção nos nossos pensamentos. Se pensarmos alguma coisa que achávamos que não deveríamos pensar, eu pensei, mas a partir de agora vou me empenhar para não pensar mais desta forma. E este trabalho desta modificação, que também começa nos pensamentos e nas emoções, começa dentro da nossa casa. Naquele primeiro núcleo familiar que nós espíritos temos quando chegamos aqui. É lá que estão os desafios. Naquele familiar difícil, no filho que é desafiador.
É lá que está o maior trabalho de nós enquanto espíritos que somos. Lá nós vamos sim viver esta lei divina de justiça, de amor e caridade, e precisamos viver na sua maior pureza. Na forma como, lá no nosso núcleo familiar, na forma como falamos com quem convivemos, na paciência que exercemos quando somos contrariados, no cuidado com as palavras que podem ferir muito mais do que esclarecer e educar muitas vezes. Lá, neste momento, neste lugar, neste núcleo familiar, começam nossos maiores desafios, enquanto espíritos encarnados que estamos. O homem de bem busca agir com justiça, com amor e caridade, não apenas nas grandes atitudes, mas principalmente nos pequenos gestos do cotidiano. Naquele olhar afetuoso, como nós já foi falado aqui, esta semana ainda, semana passada falamos, desculpem, naquele bom dia, naquele boa tarde, naquele até logo, que nós damos para alguém, por exemplo, que está passando lá na rua, na via pública. Porque nós fazer tudo isso, aqueles que estão do nosso lado, é fácil. O maior trabalho começa quando nós encontramos alguém na rua e nós, muito carinhosamente, com um grande sorriso, dizendo, olha, nós estamos aqui, estamos juntos nesta caminhada, embora sem palavras, porque como nós costumamos dizer muitas vezes, aquele bom dia, aquele boa tarde, aquele até logo, é o primeiro e talvez o único que aquele irmão vai receber naquele dia. E nós sabemos, como nós tivemos notícia nas mediúnicas e através das leituras complementares da doutrina espírita, que muitas vezes este gesto afetuoso vai desviar um irmão de buscar a fuga pelas portas ilusórias do suicídio. O homem de bem, meus irmãos, se manifesta na palavra dita com cuidado, com carinho e com afeto. No silêncio que evita uma ferida, porque muitas vezes silenciar não é concordar. Silenciar é respeitar o ponto de vista do outro. E no momento que nós tivermos condições, nós podemos então conversar afetuosamente, na paciência diante das dificuldades, na compreensão diante do erro alheio. E no Evangelho, nós ficamos sabendo que o homem de bem é indulgente com a imperfeição dos outros, porque aprendeu a olhar primeiro para as suas próprias, o nosso autoconhecimento. A meta para nós espíritos é o nosso crescimento, a nossa evolução moral. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deste autoconhecimento, nós precisamos conhecer, nós precisamos ver o que realmente está aqui dentro. Precisamos arrumar este quartinho íntimo, que às vezes está bagunçado. E nós precisamos ajustar. E nós queremos trazer aqui, meus irmãos, breves palavras, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 10, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Está no item 18 deste capítulo 10. É uma comunicação no espírito do Fetre.
bispo de Nevers. E ele diz assim, nós vamos apenas ler 3 frases. E ele começa então esta mensagem dizendo: caros amigos, sede severos convosco, indulgente com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Por que então serdes tão clarividentes com o próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho do vosso irmão o cisco que o fere, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar entre as quedas? Isto, meus irmãos, é sermos indulgentes, porque nós sabemos que todos nós estamos aqui, neste momento reencarnado, com o mesmo propósito, que é de nos melhorarmos. Muitos de nós não conseguimos ainda. Muitos de nós nos perdemos no caminho. E muitos de nós já passamos por dificuldades que estes irmãozinhos ainda passam. Mas nós já vencemos muito. Então nós temos o dever de sermos indulgentes e compreensíveis. Que um dia todos eles e todos nós chegaremos a ser espíritos perfeitos. O homem de bem não se sente superior, não se coloca como juiz e não condena. Ele entende que todos nós estamos em caminho, cada um no seu tempo, cada um com suas lutas invisíveis. Meus irmãos, cada um de nós está num patamar de evolução. Nós somos espíritos imortais, nós temos bagagem, trazemos bagagens de muitas e muitas e muitas existências. Mas cada um de nós está num degrau desta escada da evolução. E aqueles de nós que já estamos neste degrau acima, temos o dever de auxiliar com as nossas orações, com os nossos bons sentimentos, bons pensamentos, com a indulgência, a caridade e o perdão àqueles que estão na retaguarda. Porque quem de nós, meus irmãos, não tem essas lutas e essas dores invisíveis? Que nós não confessamos a ninguém, muitas vezes nós não confessamos a nós mesmos, porque nós não queremos acreditar. Então, sejamos indulgentes, meus irmãos, porque nós podemos ver a dor física, podemos ver a tristeza no olhar, podemos ver o sorriso no rosto, mas aquela dor que está invisível aqui dentro, nós não podemos ver. Então, nós não podemos ser coniventes com o erro, claro que não. Mas não podemos julgar o espírito que está ali, porque nós não conhecemos a sua caminhada. Assim como nós não sabemos a nossa caminhada até aqui. Nós só sabemos que estamos no melhor momento da nossa caminhada evolutiva. Mas nós não temos essas lembranças. Ser homem de bem não é nunca errar, mas é reconhecer o erro, reparar quando possível e seguir adiante com humildade. Não é nunca se irritar, mas é buscar dominar-se para não ferir. O silêncio de que falávamos antes, o silêncio da palavra e do pensamento.
porque não basta nós não verbalizarmos as nossas emoções, porque os pensamentos podem estar a mil. E isso nós ouvimos uma vez e jamais esquecemos. Um grande amigo nos disse: tu não fala nada, mas e o teu pensamento? Porque todos nós somos espíritos. Nós podemos não ouvir o pensamento, mas nós podemos sentir as energias. Então, façamos silêncio, não só de palavras, mas também de pensamentos. E tem uma pequena história que todos nós aqui conhecemos com certeza. Nós vamos apenas falar um pouco dela. Conta uma pequena história que 2 vasos levavam água todos os dias, do poço até a casa. Um deles era perfeito, o outro tinha uma rachadura. Então, quando ele ia do poço até a casa, aquele que tinha rachadura ia pingando aquela água que estava ali dentro ao longo do caminho, sem ele perceber, ia regando flores e vegetação que por ali estavam. Envergonhado, o vaso rachado pediu desculpas por sua imperfeição. E o carregador respondeu: foi por causa da sua imperfeição que flores cresceram ao longo do caminho. Assim, somos nós ainda, meus irmãos, nesta busca de nos tornarmos homem de bem. Porque o homem de bem não espera estar pronto para servir. As nossas dores, as nossas aflições são nossas. É um trabalho nosso que nós precisamos resolver. Mas nós temos condições de auxiliar o outro. Como nós costumamos dizer, que nós encontramos nesta caminhada pessoas que enxugaram as suas lágrimas para enxugar as nossas. Talvez nunca tenha se dado por conta disso. E assim nós devemos ser. Procurarmos enxugar as nossas lágrimas, enxugando a lágrima dos nossos irmãos. Porque apesar de tudo que ainda precisamos modificar, nós somos luzes, mesmo que seja uma fagulha, meus irmãos. Mas tem muitos de nós que precisamos da fagulha do outro para acender a nossa luz. Então não vamos desistir. Vamos seguir em frente, vamos buscar nos melhorar, auxiliando o próximo, principalmente. O homem de bem permite que, mesmo através das suas imperfeições, o bem aconteça. Portanto, meus irmãos, ser homem de bem é uma escolha diária, é levantar todos os dias com desejo sincero de ser um pouco melhor do que fomos ontem. É compreender que Deus não nos pede perfeição imediata, mas esforço, sinceridade e boa vontade. E que no final de cada dia possamos nos perguntar: hoje fui mais paciente, mais justo, mais fraterno? Se conseguirmos responder apenas que tentamos, já estamos no caminho, porque amanhã vamos nos esforçar mais um pouquinho e vamos conseguir. Este o nosso convite, meus irmãos, para que nós possamos trazer para nossas vidas este buscar de nos tornarmos homens de bem, principalmente no auxílio ao próximo. Que Jesus nos inspire e nos fortaleça nesta caminhada.